Beleza, professor, aqui agora é o gatilho. Aqui nesse trechinho que a gente faz a definição aqui do trigger, né? Ele vai ser executado depois de inserir uma nova linha na tabela avaliação artigo. Esse for each row aí, ele faz com que o gatilho seja acionado para cada linha inserida, né? Essas variáveis aí, né? Evento, revisor, status, total avaliação e média final, elas são variáveis locais, né? Não são globais, são variáveis usadas só que na função, no gatilho e tal. Ou seja, elas são só para declarar temporariamente, né, durante a execução do gatilho. Aqui a gente faz uma consulta aqui select, né, para se obter, né, o ID do evento, que é relacionado ao artigo avaliado. Aqui que a gente pode ver aqui que é com base no ID submissão, dessa linha que é recentemente criada aqui inserida aqui nessa tabela avaliação artigo. Aí o valor é sempre armazenado na variável v, evento ID. Aqui nessa parte aqui a gente verifica, usando aqui o select count, a gente verifica se o revisor que está realizando a avaliação, ele pertence ao evento do artigo avaliado. Aí se usa o select count, né, para verificar se a correspondência na tabela evento revisor com ID revisor, né, da linha que foi recentemente inserida ali na avaliação artigo. E o ID evento, ele é obtido anteriormente, né? O resultado é sempre armazenado nessa variável aí v revisor. Aí entre esse if aí, se o revisor evento for igual a 0, significa que o revisor não pertence ao evento do artigo, né, avaliado. No caso, uma mensagem de erro, né, aparece aí, né, exibida, né, usando esse DMS ou tipo punchline, sei lá o que diabo. Aí também se levanta, né, a exceção, né, usando esse raise. Aqui, né, obtém o status da submissão, né. Nessa parte aqui, professor, a gente obtém aqui o estado da submissão do artigo, usando aqui o select, com base no ID submissão. Aí o valor é sempre armazenado ali naquele v status submissão, né, que a gente vai usar ali mais para frente. Aí entra esse if. Se o estado de submissão não for S, né, que no caso é, meu Deus, como é mesmo esse S? É o submetido, né? E o que é em avaliação. E se não for nem S nem significa que a avaliação do artigo já foi concluída ou a submissão foi cancelada, né? No caso, a mensagem de erro também é exibida, né? Usando o output punchline. E a exceção também é levantada com ele. Aqui nessa parte, né, que é a final, a gente faz a contagem aqui de número total de avaliação para o artigo, né? Usando aqui o select count, né? Nessa tabela que é a avaliação artigo. O resultado ele é armazenado nessa variável aqui total avaliações, né? Aí a gente entra nesse if. Se total avaliação for maior ou igual a 2, né? No caso a gente vai entrar no loop porque ele for maior ou igual a 2. Se ele continuar abaixo de 2, que vai lá para o else, ele mostra que ainda está em avaliação, né? Ó, atualiza o estado submetido para em avaliação. No caso, ele sempre vai fazer esse loop até voltar para ficar maior de 2. Quando ele fica maior de 2, a gente significa que o artigo recebeu toda a avaliação necessária, né? Aí a gente calcula a média final da avaliação usando o select AVG, né, da nota. Aí na tabela avaliação artigo, a gente faz, né, com ID submissão na tabela avaliação artigo, aí o resultado vai ser armazenado nessa variável média final. Depois disso a gente atualiza aqui a tabela, né, da submissão artigo com a média final. Se o status se o status correspondente, né, se a média final for maior ou igual a 7, o status será definido como A, né? Como A, de aceito. Se não, vai ser R de rejeitado. Aí o else ali, para retornar o loop, né? Caso ele for menor que 2, significa que o artigo ainda está no processo de avaliação. Aí vai se atualizar o estado da submissão para em avaliação. É isso aí.